primeiro lugar, queria cumprimentar a igreja, dizer bom dia para todos, bom dia para quem está assistindo pelo Facebook. Meu nome é João e hoje eu vou falar sobre a doutrina da substituição. Mas antes de começar a aula, eu queria pedir para que o pastor Carlos orasse, para que Deus abençoasse e o Espírito Santo agisse aqui na minha administração. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, que estamos na tua presença e queremos clamar a Ti, Senhor Deus, para que o Senhor abençoe, Senhor Deus, o professor João, Senhor Deus, nesse momento, e que ele possa falar, Senhor, sobre a tua palavra, encher os nossos corações, os nossos entendimentos, Senhor, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Abençoa todas as pessoas que estão aqui, abençoa todas as pessoas que estão vendo de algum lugar, Senhor. E em teu nome, Jesus, nós clamamos essa bênção nesta manhã. Amém, Senhor. Amém. Amém. Então, hoje falaremos sobre substituição. Em primeiro lugar, vamos entender o que essa palavra quer dizer. Substituição, um substantivo feminino. O que significa? A colocação de coisa ou pessoa no lugar de outra. Então, é uma troca. Talvez a doutrina da substituição seja a doutrina mais importante da Bíblia. Por quê? Sem substituição não temos graça. Sem substituição a gente não tem o perdão. Sem substituição a gente não tem a misericórdia de Deus. A gente não tem a vida eterna. Nós não somos justificados. Então a substituição é uma das coisas mais importantes que Deus fez. Vamos ler o texto de Isaías, Isaías 53, versículo 4 ao 7. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Então hoje a gente vai falar da substituição. De quem? Dos pecadores por Deus. Então Jesus, Ele pagou o preço dos nossos pecados. Ele estava lá no nosso lugar. Então Ele foi substituído. Tiraram nós da condenação, nos tiraram da morte eterna, da separação total de Deus, que é a segunda morte, e colocaram Cristo. Então Ele nos substituiu. Ele estava no nosso lugar. Por isso que é uma das doutrinas mais importantes, porque se Ele não tivesse feito isso, ninguém seria salvo. Então, para entendermos o que é e o porquê que a substituição foi necessária, precisamos entender alguns pontos. Primeiro, quem é Deus? Segundo, como era o homem antes da queda? Terceiro, como o homem é depois da queda, a queda de Adão. Quarto, o que Deus pensa do homem e o que fará com o pecador. Em quinto lugar, o amor de Deus para com o homem e como salvou o homem. Em primeiro lugar, quem é Deus? Então, primeiro, para entender quem é Deus, a gente tem que saber onde Ele está. Então, onde Deus está? 2 Coríntios 12, 2. Conheço o homem, isso Paulo escrevendo, relatando uma experiência que ele teve com Deus. Conheço o homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Então Deus está no terceiro céu. O que é o terceiro céu? O primeiro céu é a gente vê, a atmosfera que a gente vive. O segundo céu é o espaço sideral. Deus está no terceiro céu. Então Deus não está contido dentro do nosso universo, Ele está fora, porque Deus é infinito, e o nosso universo já foi comprovado que ele é finito. Então, um espaço finito não pode conter a Deus. 2 Crônicas 6,18, mas na verdade habitará Deus com os homens na terra, eis que os céus, e os céus dos céus não pode conter.
quanto menos essa casa que tem edificado. Aqui Salomão falando sobre a construção do templo. Deus não poderia habitar ali dentro do templo, muito menos dentro do nosso universo. Então, onde Deus está? Acima do segundo céu, Ele está no terceiro céu, porque Ele é infinito. Infinito em glória, infinito em poder, infinito em amor, infinito em justiça, infinito em juízo, infinito em misericórdia, infinito em perdão. Então, entendemos onde Deus está, agora a gente vai entender como Deus é. Então, primeiro atributo, e eu acho que é o mais importante, Deus é santíssimo. Santíssimo. Ele é santo. Ninguém vai atingir a santidade de Deus, o nível de santidade que Ele tem. Ninguém. Então, Isaías capítulo 6, do 1 ao 3, ele fala o quê? No ano que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com as 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. No hebraico, aqui no português, quando a gente quer colocar uma palavra em destaque, a gente põe negrito, põe grifado, põe entre aspas. No hebraico não, eles repetem 3 vezes. Então, santo, santo, santo em hebraico quer dizer santíssimo. Então Deus é santo, como ninguém vai ser. Porque esse é um atributo, essa santidade Ele não consegue passar para o ser humano, é um atributo que Ele não compartilha. Somos santos, mas não ao nível de Deus. Então, em primeiro lugar, Ele é santíssimo. Então a gente vai entender quem Deus é para saber por que Ele teve a substituição. Ok? Então, santíssimo. Tá. Então vamos entender como são os olhos de Deus. Em Abacuque 1,13: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Então vamos entender que os olhos de Deus são puros, são santíssimos. Todo dia vê o quê? Vê o pecado, vê a maldade do homem, vê tudo que o homem faz contra o seu próximo. Então Deus, com os olhos tão puros, Ele é obrigado a ver isso todo dia. Outro atributo, Deus é onipotente. Salmo 91:1: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O que isso quer dizer? Vamos imaginar que toda a criação, tudo que Deus criou, se voltasse contra Ele, tudo, contra o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade. É a mesma coisa que nada. Para Ele é nada. Ele é onipotente, Ele tem todo o poder. Ele criou tudo. Nada se compara a Ele. Nada é do tamanho que Ele é. Nada. Ele é onipotente. Então Ele pode tudo. Eclesiastes 3,14: Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, e nada se lhe pode acrescentar, e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Então, se Ele é onipotente, Ele tem um plano. E esse plano dele é cumprido todos os dias. Todos fazem a vontade de Deus. Mesmo que faz o mal, porque o mal é permitido por Deus. Se Deus permitiu, é a vontade dele. Não é o que Ele gostaria que acontecesse, mas Ele permitiu. Então todos cumprem a vontade de Deus. Absolutamente todos. Os bons e os maus. Até os demônios cumprem a vontade dele. Porque quando um demônio se prostrou perante Jesus e falou: permita que eu entre nesses potes, Ele falou: vai. Ele pediu permissão para Jesus. Então Ele é onipotente. Todos estão debaixo do seu poder, todos estão debaixo da sua vontade, todos estão cumprindo o plano dele. É onisciente. Salmo 139:16: Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Ou seja, Deus já sabia, aqui o salmista, antes de criar o próprio salmista, que ele criou, ele que deu a vida, ele já sabia como que ia ser, ele já tinha visto. Romanos 8:27: E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Então, ele sabe de tudo.
Então Ele sabe o que tem dentro do coração de cada ser humano. E Deus fala que o nosso coração é o mais enganoso de todas as coisas. Então Ele sabe. Salmo 139, do 1 ao 6. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Ele já sabe o que a gente vai pensar, mas sabe antecipadamente. Cercas o meu andar e o meu deitar. Ele está em volta da gente. A presença dele está em toda a terra, em todo lugar. E conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, Tu conheces. Ele já sabe o que a gente vai falar. Tu me cercaste por destras por adiante, puseste sobre mim a Tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Ninguém pode atingir a Deus, ninguém vai ser igual a Ele, ninguém. E Ele é onisciente, Ele sabe de tudo. Isaías 46, do 9 ao 10. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Que anuncia o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Estamos conhecendo quem é Deus. Onipresente. Salmo 139, do 7 ao 12. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Deus está lá no inferno. Ele é onipresente. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Mesmo para quem é mau. O mal também é sustentado por Deus. Aquele homem que é mau, que é homicida, que mata, que rouba, que furta, que adultera, Deus está sustentando ele vivo. Se disser, de certo que as trevas me cobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me cobrem de ti. Mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Ele enxerga através de tudo. Nada está encoberto para ele. Salmo 139, 15, 16. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram, Deus viu, o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, como nem ainda uma delas havia. Segundo ponto, como era o homem antes da queda? O segundo ponto para a gente entender o porquê que teve que ser feita essa substituição. Como era o homem antes da queda? Gênesis 1:31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Muito bom. E foi à tarde de amanhã, o dia sexto. Então tudo era muito bom. Quer dizer que o homem também era muito bom. O homem era perfeito, não tinha um pecado. Até esse ponto não havia necessidade de substituição. Tudo perfeito, tudo funcionando como Deus queria. Como é o homem depois da queda? Aí entra a doutrina da depravação, que já foi estudada aqui. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, estão separados de Deus. Deus se apartou, Deus é santo. Ele não está junto com o pecador, com o que é profano, com o que é imundo. Ele se aparta. Então, destituídos estão da glória de Deus. Então, o homem nasce sem Deus, incompleto. Adão era completo. O pecador é incompleto. Ele não tem Deus. É por isso que debaixo da ira de Deus. Ele é incompleto. É por isso que ele não se completa. É por isso que ele busca droga. Às vezes ele busca o sexo. Ele busca dinheiro, busca fama. Ele tenta completar um espaço que ele não vai completar. Por isso que entra em depressão, muitos se matam, cometem suicídio. Então, destituídos, estão sem Deus. Romanos 13, 10 ao 20. Não é justo, não entende, não busca Deus, todos extraviaram, são inúteis, não fazem o bem, a sua garganta é um sepulcro aberto, tratam enganosamente, peçonha de aspas está debaixo dos seus lábios, boca é cheia de maldição e amargura, ligeiros para derramar o sangue, seus caminhos a destruição e miséria,
não conheceram o caminho da paz. Ele não quer paz. O homem natural, ele não quer paz. Não quer. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Isso a gente está vendo. Eles não temem a Deus. Eles escarnecem de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é forma. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, a palavra de Deus, aos que estão debaixo da lei, o diz. Quem está debaixo da lei? Todos os pecadores estão debaixo da lei. Sendo judeu ou não, está debaixo da lei. Para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Todos estão condenados. Todos. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Então não importa. Sou bom marido, não traio minha esposa, não pago minhas contas, trabalho, não roubo ninguém, não passo o semáforo vermelho, não tomo multa. Não interessa. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. É isso que o pecador da lei é. Continuando, como o homem é depois da queda. Romanos 1, 29 e 32. Cheio de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, porque conhece a Deus, ele só nega que Deus não existe. Que são dignos de morte, os que tais coisas praticam. Não somente as fazem, mas também consente aos que as fazem. Vê fazendo, legal. É natural, entendeu? Então, aqui já está a sentença dada: morte. Primeiro vem a morte física, e depois vem a segunda morte, que é ser lançado no lago de fogo e ser separado completamente, totalmente, definitivamente de Deus. A segunda morte. Porque o salário do pecado é a morte. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então o pecador é filho da desobediência. Além de ser filho do diabo, ele é filho da desobediência. O diabo é desobediente. 1 João 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. A verdade não está em nós. Então isso aqui já serve também para o cristão. O cristão continua pecador. O cristão não deve falar, eu não sou pecador. 1 João 1,10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Se você quer chamar Deus de mentiroso, fala que você não é pecador. Você está chamando Deus de mentiroso. E a palavra não está em nós. Quarto lugar. O que Deus pensa do homem e o que fará com o pecador. Então, vamos ver o que Deus pensa do pecador, do homem, a criação dele. Ele conhece o homem, ele sonda nossos corações, nossas mentes, nossos pensamentos, sabe o que a gente vai falar, sabe o que a gente vai fazer até o dia da nossa morte, ele sabe de tudo. E ele não é surpreendido, ele não tem surpresa, ele já sabia. Então vamos lá. E viu o Senhor Deus que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe o seu coração. Olha o que Deus pensa do pecador, do homem. Ele viu que o homem é mau, ele se arrependeu de ter criado, ter feito o homem, e pesou-lhe o coração. Isso é grave. Lá, continuando. Salmo 7,11. Deus é justo juiz, um Deus que se ira todos os dias. Então ele se arrepende de ter criado o homem, pesou-lhe o coração e ele se ira todos os dias com o quê? Com o pecado do homem. Salmo 7,12. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado. Então Deus já está preparado para condenar o homem. E ele manda um aviso. Romanos 2,5. Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, em tesouras, o que o homem ganha com o coração impenitente é a dureza. Ira. Não, eu entendo esse versículo, que Deus se arrependeu de ter criado o homem. E tem um versículo que fala que Deus
não é homem para se arrepender. A gente vai chegar lá. A gente já chega lá. Então a gente está dizendo que Deus pensa a respeito de nós. Aí eu chego lá. É um ponto importante. Então, mas segundo a tua dureza do teu coração, tesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Romanos 2,6, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. A recompensa já está lá, já está preparada. Romanos 2,16, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Então, os segredos dos homens serão julgados. Apocalipse 20:15, que é o final do pecador, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 14:11, e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, para todo o sempre. Por quê? Se a gente afronta um Deus que é infinito, o castigo tem que ser infinito, para todo sempre. A gente não sabe o tamanho de Deus, ele não tem um tamanho, ele é infinito. Então a afronta que ele sente é infinita, a condenação tem que ser infinita. Então é isso que Deus pensa do homem que fará com o pecador. Tranquilo? Eclesiastes 3:20, todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. Ezequiel 33:11, diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas que o perverso se converta do seu caminho e vive. Aqui entra no que o irmão perguntou. Então Deus criou o homem. Antes da fundação do mundo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Entre eles vamos criar o homem. Mas o homem vai pecar. Pecou. E Deus se arrependeu. Ele sabia que isso ia acontecer. Ele sabia que ele ia se arrepender. Mas ele sabia que ia amar o homem. Deus não é homem para que se arrependa do que ele faz, porque tudo que ele faz é perfeito. Por isso que ele não se arrepende. A criação do homem foi perfeita. A criação caiu por causa do homem. Então Deus não se arrepende do que ele fez. Ele criou o homem perfeito. O homem caiu por si só, pelas suas próprias pernas. Mas quando ele diz que se arrepende de ter feito o homem, é porque através do homem entrou a maldade no mundo. Então não, ele não se arrepende de uma coisa que ele fez. Ele se arrepende porque o homem, que a criação dele, trouxe o pecado. Porque ele ama o homem. Então é isso. Então a gente tem que entender que ele não se arrependeu do que ele fez, ele se arrependeu do que o que ele criou causou. Mas ele já sabia. Uma coisa com amor. Exatamente. Criou problema. Tranquilo? Posso continuar? Beleza. Bom, então Ezequiel diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não tem prazer na morte do perverso, mas que o perverso se converta do seu caminho. Então Deus não tem prazer condenar ninguém. Deus não tem o prazer de despejar a ira dele, que é santa, justa e vindoura acima do homem. Não, ele não tem prazer. Ele quer que o homem se converta. Ele ama o homem. Só que aí a gente tem um problema. Provérbios 17:15, que é o que o irmão falou. Deus, ele não pode se arrepender. Ele não é homem que se arrepende. E Deus não pode contrariar a sua própria lei. Então, o que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Então, se Deus justificar o perverso e salvar o homem que é pecador, é abominável. Se ele condenar o justo, ele é abominável. E como que ele faz para salvar o homem? Aí entra o amor de Deus para com o homem e como salvar o homem. Por causa de um homem entrou o pecado no mundo. Então o homem teria que saciar a ira de Deus. Então teria que ser um homem. Tem que ser um homem. Se o homem trouxe o pecado, o homem tem que dar um jeito de pagar a dívida. Então, tem que ter um jeito de saciar a ira de Deus, satisfazer a ira de Deus, satisfazer a justiça de Deus. Então, por um homem, o outro homem teria que fazer a mesma coisa. Então, Romanos 5,19, porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Mas o problema é que o homem não é capaz de fazer isso. Esse é o problema. Tiago 2,10, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, um só que seja, um só, se o homem viver 100 anos e uma vez só ele se irá, ele é culpado de todos. Então é impossível para o homem se salvar, é impossível para o homem satisfazer a justiça de Deus.
É impossível que o homem, um só homem, ou que seja milhares de homens, fazer isso. Não tem como. Então, mais um problema. Deus não pode justificar o perverso, não pode condenar o justo, e o homem não consegue fazer. Tá, então Deus traçou o plano da nossa salvação, que é a substituição. Então a gente vem vendo todos esses versículos para entender o porquê que teve que ter a substituição. Então a gente vai entender o porquê, como, né, e como Deus fez isso. Substituição. Efésios 1, 4 ao 5. Como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, antes da fundação do mundo, Deus já sabia de tudo. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo sabia que ia criar o homem, sabia que ia amar ele demais, sabia que o homem ia cair, e já decidiu pela substituição, antes de tudo. Antes da fundação do mundo, antes de ele criar o céu, antes de ele criar os anjos, antes de criar a terra, ele já planejou. O plano dele já era esse. Ele não foi surpreendido. Adão pecou e Deus falou, bom, agora eu vou corrigir. Não, ele já sabia. Gênesis 3,15. Aqui em Gênesis 3,15, Deus revela o plano. Deus não cria o plano aqui. Ele revela o plano. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse grifado aqui, esse te ferirá a cabeça, é Jesus Cristo pisando na cabeça da serpente. É Jesus. Jesus aqui está declarando que iria morrer por nós. Ele já sabia. Lá na eternidade, quando havia apenas o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles já traçaram esse plano. E qual que é esse plano? João 3, 16, 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Esse é o plano que foi revelado. Só que para cumprir esse plano, tinha algumas condições. A primeira condição, o homem teria que fazer isso. Tem que ser um homem, mas não tem jeito. Então, João 14. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, Jesus Cristo, né, destituiu-se da glória que é dele, sempre foi e sempre será, esvaziou-se a si mesmo, humilhou-se a si mesmo, se fez carne, se fez servo, e habitou entre nós, se fez homem. 100% homem e 100% Deus. Então, primeira condição, teria que ser feito por um homem. Mateus 5,17. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Então ele se fez homem, se fez carne e cumpriu a lei. Então a gente está escalando a substituição. Deus substituindo o homem o que o homem deveria ter feito e não consegue. João 19,4. Então Pilatos saiu outra vez e disse: eis aqui vos trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. O próprio Pilatos não era judeu, não confessava a fé de judeu, não conhecia provavelmente as escrituras, a Bíblia não relata isso. Viu que Jesus não tinha crime algum. Não tinha. Hebreus 4,15. Porém, que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. 100% homem e 100% Deus. Então, em tudo foi pecado, não foi tentado. Então ele se fez homem, ele cumpriu a lei, não pecou, e em tudo foi tentado. Primeira condição, o homem teria que fazer isso. Segunda condição, teria que ser sacerdote, para se identificar e socorrer os homens. Então, primeiro, homem. Segundo, sacerdote, porque é o sacerdote que podia fazer o sacrifício. Tinha que ser um sacerdote. Então, quem fazia o sacrifício lá, quem imolava o cordeiro, era um sacerdote. Então, não podia ser diferente. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Então, o sumo sacerdote pegava o sacrifício, ele se preparava,
fazia o sacrifício e ele fazia a propiciação do pecado de todo o povo de Israel. Então tem que ser um sacerdote. Jesus foi sacerdote. Hebreus 5:1. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Então, Jesus só poderia oferecer o sacrifício sendo um sumo sacerdote. Senão Deus não aceitaria. Está na lei, ele veio para cumprir a lei. Tinha que ser assim. Hebreus 5:2. E possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Eu só queria saber se, antes de substituição, o sacrifício vicário é a mesma coisa? Não ouvi. A substituição e o sacrifício vicário é a mesma coisa? Já vamos chegar lá. Está quase lá. Está na sequência aqui. Então, porque não temos um sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu. Ele padeceu e pode socorrer aos que são tentados. Então, como ele se fez homem, ele foi tentado, ele tinha fraqueza, ele se cansava, ele dormia, ele comia, ele bebia. Então ele tinha que sofrer. Por quê? Porque ele pode nos consolar. Como que uma pessoa, vamos tentar transformar, ilustrar. Vamos dizer, eu sou casado há 19 anos. Então, eu sou casado há 19 anos. Como um homem que não é casado vai conseguir me aconselhar? Ele não tem experiência. Para um homem me aconselhar, ele tem que ter os mesmos 19 anos de casado, ou 20, 30, 40 anos de casado, para ele ter uma experiência para ouvir o que eu estou dizendo e me julgar. Então, como que Cristo poderia se compadecer da gente, se ele não sofreu igual a gente, não foi homem igual a gente, não se cansou, não foi tentado, não bebeu, não comeu, não dormiu? Então, é isso que ele está dizendo. Ele se compadeceu porque ele passou por tudo que nós passamos, só que sem pecado. Terceira condição, teria que ser santo. Por quê? Aí entra o que o irmão perguntou. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Então, o sacrifício de Cristo é a substituição. Né? Então, Cristo substituiu o homem. Então, ele simboliza Cristo, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi sacrificado. Então, o sacrifício vicário, suficiente, eterno e permanente é a substituição. Então, a substituição fala do sacrifício de Cristo. Que quem era para estar lá era nós, mas quem está lá é Ele. Então, o sacrifício fala sobre, a substituição fala sobre o sacrifício. Alguém tinha que ter sido sacrificado e foi substituído. Por isso que eu disse que é a mais importante. Porque sem substituição não temos nada. Estamos separados de Deus para sempre. Hebreus 7, 27. Então, que não necessitasse, então, ele é santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Porque ele é Deus. Ele está acima de tudo. Ele é mais sublime do que tudo. Ele criou os céus para a glória dele. Não foi Jesus que fez todas as coisas e nada sem ele foi feito? Ele é desde o princípio. Ele que julgará a todos. Não é dele. Ele é mais sublime dos céus. Ele se esvaziou, se humilhou por um período de tempo. Mas a glória foi e sempre será dele. Então, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios. Primeiramente por seus próprios pecados, porque ele não tem, e depois pelo do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Então, o Cordeiro, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, mais sublimes do que os céus, se ofereceu. Ele se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu ao Filho, perfeito para sempre. Um sacrifício perfeito. Não preciso me sacrificar mais, eu não preciso ajoelhar no milho, eu não preciso pagar penitência, eu não preciso fazer nada disso, eu preciso crer. O sacrifício já foi feito, eu não preciso me sacrificar fisicamente. Eu tenho que sacrificar o pecado, eu tenho que deixar de pecar.
Mateus 1,23. E eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Por que teve que ter esse nascimento virginal? Porque se fosse nascimento comum, né, seja o espermatozoide do homem, que o óvulo da mulher nascesse, nasceria um pecador. Ele não pode ser pecador, ele tem que ser santo, inocente, imaculado e separado. Mais uma vez entra aquilo que eu expliquei, que o homem é incapaz. Salmo 51,5. Eis que em iniquidade fui. Quem? Homem comum, filho de Adão, formado. E em pecado, está sob a ira de Deus, me concebeu minha mãe. Jesus não conheceu o pecado. Lá em Isaías fala, ele não conheceu o pecado. Então ele não poderia nascer normalmente, igual todo homem nasce, em iniquidade e em pecado. Por isso que precisava do nascimento virginal, a virgem. O Espírito Santo é engravidado. O Espírito Santo criou o corpo de Jesus e Jesus não foi criado, mas o corpo dele ele teve que criar para habitar aqui na terra. Levítico 22:20. Nenhuma coisa que haja defeito ofereceis, porque não seria aceita em vosso favor. Então Jesus não poderia ter defeito. Aqui no Levítico fala, não pode oferecer nada com defeito. Então ele tinha que ser imaculado. Imaculado, perfeito, sem defeito. Por quê? Não seria aceito em vosso favor. O sacrifício não seria aceito. João 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele é o Cordeiro de Deus, perfeito, santo, sumo sacerdote, sem pecado, sem mácula. E ele faz o que? Ele tira o pecado do mundo com o sacrifício dele. Foi tirado. Segunda Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça em Deus. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, o que Jesus fez? Jesus, ele pagou o preço. Ele pagou o preço. Ele era santo e foi morto no lugar do justo. Substituição. Imaculado, sem pecado, inocente. Foi morto no lugar do pecador. Então Jesus substituiu. Essa é a doutrina da substituição. É a substituição que traz para a gente a graça, o amor, a salvação, a justificação. E ele fez isso porque ele quis. Ele disse, eu dou a minha vida. Ninguém a tira de mim. Então, se a gente reparar nas passagens que fala de Jesus morrendo na cruz, ninguém matou ele. Ninguém chegou lá e cortou o pescoço dele. Quando transpassou ele com as lanças, ele já estava morto. Ele disse, Senhor, a ti rendo o meu espírito. E mandou o espírito dele para Deus. 3 dias depois ele pegou o espírito de volta. Ele não foi morto, ele entregou a vida dele. Ele quis. Então essa é a substituição que ele planejou lá no começo. Lá no começo. Antes de fundar o mundo ele já falou, eu vou descer, eu vou entregar a minha vida, eu vou pegá-la de volta, eu vou pagar o preço dos pecados e quem crê em mim será salvo. Então, o último versículo, Colossenses 2,14, havendo riscado a cédula que era contra nós. Qual que é essa cédula? Cédula faz alusão ao dinheiro, dívida. É o que? É a ira de Deus que está sobre nós, a lei de Deus que está nos condenando, a lei que revela o pecado, o nosso pecado, a nossa maldade, a nossa iniquidade. O que é iniquidade? É justificar o pecado, é não, além de pecar, dizer que está certo. Iniquidade. Então, riscando a cédula que era contra nós, ele pagou. Ele foi lá, pegou a promissória e rasgou. Nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária. E atirou no meio de nós, cravando ela na cruz, foi cravado na cruz, foi pago. Então, essa é a substituição. Então, a gente entendeu aqui o porquê que tinha que ter sido feito. Por quê? Pelo que o homem se tornou, o homem era impossibilitado de fazer isso, então Deus, amando o mundo de tal maneira, desceu aqui, se fez homem, se fez sumo sacerdote perfeito, sem pecado, e pagou o preço. Essa é a doutrina da substituição. Então, é uma das principais, se não a principal, porque sem ela não tem todo o resto. Sem ela não tem justificação, não tem santificação, não tem misericórdia, não tem graça, não tem reino de Deus para ninguém aqui. Ok, irmãos? Alguém ficou com alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Uma benção. Nenhuma?
Hoje nós temos às 18h30, nós temos a ceia, né? O pastor Nilton não está aqui porque ele está ruim da garganta, está a garganta inflamada, né? Estava com febre também nesse tempo. Infelizmente é algo recorrente, né? Em volta e meia ele tem essas infecções. Mas ele está bem, de resto, né? Ele não está só podendo, não tem isso aí. Então, às 18h30 nós estaremos aqui. Tá? O louvor vai estar às 17 horas já aqui, né? No ensaio. O Ender está convidado, se puder vir, né? Claro. E você também, irmão. Vem, então a gente vai estar tudo aqui tomando cuidado com todas as coisas, né? E é isso. Tá bom? Vem que com nós vai acontecer. Né? E vamos orar, vamos agradecer a Deus pelo João, pela disponibilidade do João. Ontem eu chamei ele, era umas 1h da tarde, mas ele só pôde responder quase 4 horas, mas pronto, né? Eu agradeço a Deus porque nós precisamos, né, de gente capacitada e mais de gente disponível, né, disposta, né? Eu agradeço a Deus pela sua disposição, pela sua prontidão mesmo. E mais assim, ele vai ficar um tempo aí dando aula para nós também. Eu vou estar aqui, eu gosto de escola bíblica, né? Essa é mais minha praia mesmo, eu gosto, né, disso. E a gente vai incentivar outros professores também, de crianças, de adultos, né, de adolescentes. O que a igreja tiver necessidade é bom, né? E é isso, tá bom? Vamos orar então, agradecendo a Deus. Vamos ficar de pé, queridos. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa aula, Senhor Deus, tão preciosa nossa, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor morreu na cruz em nosso lugar, Senhor Deus. Porque o Senhor nos comprou, Senhor Deus, a nossa salvação com o seu próprio sangue, Senhor. Nós queremos te louvar, te agradecer, te pedir, Senhor Deus, porque o Senhor continua abençoando o João e toda a sua família, os seus filhos, Senhor Deus, a sua profissão, Senhor Deus, cuida dele em todos os momentos. Senhor Deus, cuida de cada irmão, de cada irmã nesta manhã, Senhor Deus, também. E que eles possam, Senhor, cada momento sentir o Teu Espírito Santo, sentir o vigor que vem do alto, animando, fortalecendo, para enfrentar esses dias difíceis de pandemia, Senhor. Eu peço a Ti que o Senhor abençoe o pastor Nilvo também, Senhor, dando saúde, restabelecendo toda a saúde física, espiritual, emocional, abençoando toda a sua família, Senhor Deus, também, Senhor. Prepara para nós um culto também, Senhor Deus, à noite, Senhor Deus, onde celebraremos a ceia, Senhor Deus, e que cada irmão tenha um reencontro contigo, Senhor, e possa, Senhor Deus, ter um encontro com a Tua santidade, com a Tua beleza, Senhor Deus, com a fé, Senhor Deus, novamente, Senhor Deus, queimando os seus corações ainda mais, Senhor Deus, com gente, Senhor. Em Teu nome, Jesus, nós te agradecemos, te louvamos por tudo. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos mais uma vez. Thank you.